Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos na nossa casa de oração, de estudo e de socorro, espiritual. O tema de hoje, capítulo 1, a gente está ainda na fase inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje é o item 5 a 7, e para que entremos em sintonia com o tema da noite, a gente trouxe uma mensagem do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, mensagem Plataforma do Mestre. Há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos indisciplinados que se reportam ao Cristo como padrões de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, no Evangelho, não transparece qualquer programa nesse sentido. A Boa Nova é muito clara. Jesus não apresentava título de reformador dos hábitos políticos, viciados por má inclinações de governadores e governados. Anunciado pela revelação celeste, ele viria para demover-nos do egoísmo e do orgulho, libertando-nos da cadeia de nossos próprios erros, que ainda legislam no nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando os homens das chagas de si mesmo para que o homem limpo consiga purificar o mundo. É interessante isso, a gente só evolui, ou seja, o mundo só evoluirá, estará pronto para a evolução o dia que as almas aqui encarnadas estiverem mais limpas. O reino individual que aceitar o serviço libertador do Salvador encontrará a vida nova. Vamos então, irmãs e irmãos, buscar na nossa prece inicial, convocando um chamamento, o Espírito que nos auxilia, o nosso Mestre Jesus, Irmão Maior, a Inteligência Suprema, que possamos estar aqui com os trabalhadores dessa casa desencarnados e com os espíritos que aqui são trazidos, que assim como nós, precisam da instrução da noite e precisam das forças fluídicas do passe. Que tenhamos uma noite de muita instrução e que possamos sair daqui melhor do que aqui entramos. Cláudio. Boa noite a todos. Mais uma vez, um estudo do nosso Evangelho. Continuando o capítulo 1, não vim destruir a lei, e hoje o título Espiritismo. A ideia nossa hoje foi trazer algumas pequenas informações, de cada revelação, até a gente chegar no ponto do Espiritismo, tá? Para a gente chegar num consenso final e ter uma sequência de ideias, tá ok? Então, cada uma dessas 3 revelações que a gente vai seguir hoje foi dada de acordo com o adiantamento dos espíritos encarnados, sendo ensinado apenas o que era possível compreender em cada época da humanidade. Então, a época de Moisés, a época do Cristo e agora a gente com as instruções do Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação de Kardec, tudo foi trazido para a gente de acordo com uma sequência, de coerência lógica e de acordo com a capacidade do povo que habitava o planeta,
né? Não adiantava a gente querer ensinar física quântica para um bebê, né? A gente não ia aproveitar nada. Então a espiritualidade, sabiamente, né, foi mandando as instruções para a gente de acordo com as nossas condições. Então foi a época de Moisés, né, que aparentemente a gente dava a entender que teríamos um Deus vingativo, né? A mansuetude de Jesus, né, aquela paz, aqueles exemplos de vida, né? E agora, né, a instrução dada pela doutrina através de um conhecimento científico e filosófico, né? Então a religião hoje pautada numa coerência de ideias, né? Não só no ser por ser. Então na época de Moisés predominava ainda no povo a ignorância e a justiça era o direito do mais forte, é o dente, olho por olho, dente por dente, né? Era aquele Deus vingativo, né? Era uma fase da evolução de nós homens, né? Ainda muito brutos, né? Espíritos ainda muito primitivos, e não poderia haver outro meio de frear estes seres senão imaginando esse Deus terrível, vingativo, que ao ser desagradado se fazia sentir pelas tempestades, erupções vulcânicas, terremotos, epidemias, né? Então é aquilo, vocês me desobedeceram, vocês vão sentir o poder da minha mão. Coisa que a gente sabe que não é assim, né? Moisés traz então ao povo hebreu a primeira revelação, ou seja, os 10 mandamentos. Leis criadas então para controlar a primitividade de um povo ainda tão ignorante, né? Aquela coisa bem, tem que ser assim, se não for assim, teremos terremoto, teremos epidemias, né? Enfim. Nessa primeira revelação, então, não podíamos ainda pensar em receber instruções sobre perdão, caridade, pois o que não seria compreendida, né? Aquele momento em que ainda éramos espíritos muito primitivo. Mas ele dá início, né, às leis básicas da caminhada moral. Então é aquele, né, bastão na mão, cara feia, né, aquela situação bem diferente do que a gente hoje tem. Absorvido aquele fundamento moral básico, né, da moral divina, assim como o básico da ordem social, seguem-se então as revelações. E Jesus então muda costumes, mostra que só o amor, a caridade, o perdão ajudam a construir um mundo melhor. Olha a diferença da imagem, né? Já é aquela coisa de paz. E ensina através dos seus exemplos a mansuetude e o perdão para os inimigos. Como você ensinar perdão para os inimigos, para aquele povo primitivo de Moisés, né, que ainda tinha o olho por olho, dente por dente? Não dá. Jesus oferece também, nessa segunda revelação, instruções que puderam ir além do controle impulsivo e primitivo, pois ele fala de algo maior. A lei de amor e a lei de caridade, né? Que ele é o básico do que ele traz de ensinamento para a gente. Então é o conjunto começa a ser colocado em condição. O principal, fala-se agora não apenas só de si, né? O que devo fazer, o que não devo fazer, mas do próximo e pensando no próximo e para o próximo. Então essa é a grande mudança na lei de Jesus, né? Nas instruções de Jesus, na segunda revelação. Porém, ainda não era possível falar-se tudo, né? Os ensinamentos daquela sociedade, ainda um pouco primitivas, não conseguiriam entender aquela amplitude dos ensinamentos de Jesus. E aí, então, ele usa das nossas famosas parábolas, né? O que eram as parábolas? Ele aproveitava de momentos corriqueiros do dia a dia da população e, a partir daquilo ali, ele colocava algum ensinamento moral, alguma instrução, que de modo alegórico
os seus instruendos eram ensinados, né? Aprendiam meio que por uma associação. O caminho ainda era longo, gente, é uma coisa ainda bem iniciando. E por séculos, séculos e séculos, as sociedades tiveram um aprisionamento cultural. Veio aquela época terrível, que não permitiu a expressão de ideias, né? É a época da Idade Média. Mas com o Renascimento e o Iluminismo, né? A Revolução Cultural que a gente aprendeu aí atrás, romperam-se as limitações da Idade Média, abrindo os caminhos para a terceira revelação. Tá? Então, nessa fase, a espiritualidade pôde mandar para a gente algo maior, ou melhor, maiores instruções baseadas sempre na moral, né, que a gente tem acompanhado aí. A segunda revelação de Jesus, então, foi contada por histórias, né, as parábolas, e a partir de elementos alegóricos, associação para melhor compreensão. Então se absorve mais uma etapa da evolução do povo, mesmo que inconscientemente ainda. Estava formulado desta fórmula o Velho e o Novo Testamento, né? A partir da primeira e da segunda revelação. E aí Jesus nos diz o quê? Que o Pai mandaria para a gente um Consolador, o Consolador prometido, o Espírito de verdade, pois naquele momento nem tudo poderia ser dito e muito menos esclarecido. Estava tudo escondido ali nas entrelinhas das parábolas. O Consolador nos ajudaria então e ensinaria todas as coisas, fazendo-nos lembrar dos ensinos de Jesus. Então, em momento algum, Jesus vem e diz que vai mudar as leis de Moisés. Não, ele vem acrescentar. E aí o Consolador, né, também virá, o Consolador prometido viria para o quê? Acrescentar em cima ou melhorar as informações que Jesus tinha trazido para a gente. Se fazer mais fácil compreensão. Então, é o Espírito de verdade, né, que preside o quê? Os espíritos que estão fazendo o auxílio a Kardec para que houvesse a formulação da doutrina. O Espiritismo não viria desta vez personificado em nenhuma figura, né? A primeira revelação foi Moisés, a segunda a personificação de Jesus. Agora não teríamos a personificação em uma pessoa. Apesar de nesse momento a gente se lembrar muito o quê? De Kardec. Ele foi o codificador, né? Ele é que fez a compilação das instruções recebidas, né, através de vários espíritos que trabalhavam com vários médios e de vários pontos do planeta. Vamos lembrar neste momento que Kardec faz esse trabalho, a gente não tinha WhatsApp, né? A gente não tinha telefone e eram coisas assim de 3, 4 meses para as cartas chegarem nas mãos de Kardec, né? Então imaginam que existiram instruções assim muito semelhantes, recebidas de vários pontos do globo, né, do planeta Terra, mas que falavam a mesma coisa. E aí ele começa a fazer aquela compilação de modo a trazer para a gente hoje esses 5 livros básicos da codificação. Então, nesse momento, Kardec não seria personificação. Por quê? Porque, na verdade, os fenômenos mediúnicos e as faculdades de psicofonia e psicografia foram os veículos para a voz dos espíritos liderados pelo Espírito de verdade. Então, através do trabalho mediúnico dos vários médiuns que trabalharam com Kardec, né, através desses espíritos, sobre a supervisão do Espírito de verdade, a gente teve, então, o Espiritismo sendo trazido para a gente, através de mensagens trazidas por esses espíritos. As sociedades agora já estavam um passo além, né? Já com uma capacidade intelectual de assimilar o conteúdo moral contido
no Espiritismo, na terceira revelação. Assim como Jesus não destrói a lei de Moisés, a doutrina espírita também não vem mudar em nada Jesus, mas ela vem o quê? Viabilizar, facilitar o entendimento moral que Jesus nos trouxe. Então, o Espiritismo, ele nos dá uma facilidade maior de compreensão. Ele nos permite duvidar, questionar, perguntar, né? Porque conseguimos compreender melhor. A gente não engole as coisas só por engolir. A gente trabalha numa situação de compreensão. Então, o Espiritismo é uma luz nova? Não, são várias luzes novas, né? São muitas luzes sendo trazidas para a gente, são muitas informações trazidas. Dessa vez, a revelação ela é respaldada pela ciência e pela filosofia, de uma forma mais complexa que as anteriores, para concluir o aperfeiçoamento moral da humanidade. Gente, concluir este momento que estamos, né? Nós sabemos que nós vamos ter muitas informações daí para frente, né? Nesse momento que a gente está, foi o melhor que a gente pôde receber, né? Dentro do que a gente considera como as nossas verdades. Agora, daqui para frente, né? A gente sabe que a gente não vai estar estagnado. Daqui a pouco nós estaremos numa outra fase da vida, de nossas evoluções como espíritos, e estaremos recebendo mais informações, mas tudo dentro da nossa capacidade de compreensão. Então agora o Espiritismo vai se unir, vai ser formado pelo estudo filosófico, científico, e aí então teremos a base religiosa da coisa, tá? Então agora nós estamos numa fase mais de estudo, né? De não só escutar uma situação, ouvir uma conversa e aceitar. Hoje nós trabalhamos de uma outra maneira, né? Hoje já temos conhecimento para o questionamento. O Espiritismo se apresenta então como uma ciência nova para revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, assim, tirou do miraculoso, né, o lado espiritual. O Espiritismo mostra ainda o mundo espiritual não como uma coisa sobrenatural, porque nós não conhecíamos, chamávamos de sobrenatural, mas como uma força viva que atua sem cessar da natureza. Uma coisa normal, né? O intercâmbio entre espíritos sempre existiu. Né? Se você for procurando aí instruções, sempre aconteceram os intercâmbios. Houveram momentos em que foi proibido por algumas religiões, mas eles sempre existiram. O Espiritismo mostra ainda o mundo espiritual como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. E por isso, então, nós relegávamos ao miraculoso, ao fantástico, né? Cristo menciona esse mundo espiritual em muitas circunstâncias, né? Em vários pontos. Mas como permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado, porque era interessante interpretá-lo assim, de modo a todos não conhecerem, o Espiritismo se torna a chave que em tudo se encaixa e tudo se explica de um modo muito fácil. Olha como é coerente todas as instruções que a gente recebe, né? Vamos à conclusão, então? O que foi o Espiritismo? O Espiritismo, ou a terceira revelação da lei de Deus, não tem a personificação em nenhum indivíduo, como a gente já viu. Mas as instruções são dadas por espíritos em todos os pontos da Terra, com uma multidão inumerável de intermediários, inumerável de médiuns. Então, através do trabalho, né, de psicofonia e psicografia, nós tivemos a possibilidade de receber outras instruções. Instruções essas que, independente de ter ocorrido aí atos de queimarem-se os livros, né, as instruções persistiram, porque foi dada por
espíritos, e espíritos não se queimam, né? Então não teve como reprimir a instrução, né? Foi um momento muito interessante, né? O ato de Barcelona foi bem isso, né? Queimaram-se livros e mais livros e mais livros. E, no entanto, isso desencadeou duas situações. Primeiro, é que cada vez mais procuraram pelo livro, né? Deu uma sensação para a população de querer conhecer cada vez mais. E que a gente não perdeu a instrução, né? A espiritualidade traz luz aos homens, dá o conhecimento do mundo espiritual e a sorte que os espera no futuro. Gente, a coisa mais difícil para um ser que não conhece assim o lado espiritual é: por que estou aqui? Para onde vou? Por que passo por isso? Né? Por que estou neste lugar hoje? Por que estou na casa espírita hoje? Isso o Espiritismo nos explica com uma tranquilidade absoluta, né? Se hoje estamos aqui é porque merecemos estar aqui, né? É uma glória você estar aqui. Você já não está mais no mundo primitivo, né? Já estamos indo para o mundo de regeneração. Então, ó, prêmio para a gente, né? Então Jesus vem então e fala que não veio destruir a lei mosaica. E o Espiritismo fala o seguinte: não venho destruir a lei cristã, mas dar execução. Ele faz o quê? Um acréscimo, uma explicação. Nada ensina diferente do Cristo, mas desenvolve, completa, explica, em termos claros, o que foi dito de uma forma alegórica lá atrás. Né? Então, hoje, a gente já tem condições de receber a informação completa. O Espiritismo vem cumprir o que o Cristo anunciou para a realização das coisas futuras. Preside a regeneração que se opera no planeta e prepara o reino de Deus na Terra. Olha lá, evolução dos planetas, né? Já fomos planeta primitivo, hoje expiações e provas, já na fase de transição para um planeta regenerador, de regeneração, né? Mundos felizes e planeta puro, mundo puro. Olha aí, gente, estamos ali no meio do caminho quase, tá fácil, mais ou menos. As três revelações, então, se completam, auxiliam para o progresso e o aperfeiçoamento moral. O Espiritismo contribui para a evolução dos espíritos e viabiliza a transição ao novo estágio do planeta Terra, mundo de regeneração. Último slide. O Espiritismo não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante, porque surgiu de todos os pontos do globo, através daqueles que viveram, através de espíritos, tornando evidente o que era obscuro, põe fim a interpretações errôneas e deve unir os homens em uma única crença, porque não há senão um único Deus, e suas leis são as mesmas para todos. Allan Kardec. Tranquilo? Espero ter incitado a todos a estudar um pouco mais esse capítulo, tá? Aqui a gente dá sempre uma pequena pincelada, né? E como vimos aí o quão importante é esse momento que a gente está vivenciando com a instrução, né? Quão fácil fica. Muito obrigada.